conhecendo o amor de Deus, que é um detalhe fundamental, essencial para a nossa boa vida cristã. Interessante que ainda um comentário sobre o sermão, sem entrar nele propriamente dito, é que na maioria das vezes nós vivemos uma vida subcristã. Ou seja, nós temos um potencial para viver muito melhor do que vivemos. Porque nós abrimos mãos de tudo que o Senhor pode nos oferecer e escolhemos uma vida de ilusões, uma vida de caminho alternativo, mesmo como crentes. E esta vida de caminho alternativo, ela começa a gerar uma insatisfação enorme. E era isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso, a mesma igreja onde João foi pastor e posteriormente Timóteo. Esta era uma grande igreja e Éfeso era uma grande cidade. Por isso o apóstolo Paulo fez tanta questão de entrar lá. Mas é uma igreja que enfrentou alguns problemas porque não se esmerou, não se dedicou ao conhecimento de Deus. E esse foi um problema. Vocês vão ver aí capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2. Quem estava em Vista da Serra, eu preguei um sermão em Vista da Serra neste capítulo, totalmente diferente do que vou dizer agora. O texto diz o seguinte: escreve, Apocalipse capítulo 2, de 1 em diante, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Pois muito bem, só para você entender, antes de... Coloca o primeiro versículo, Lorena. Antes de entrar no assunto, para que você entenda o contexto, o que estava acontecendo. Esta era uma grande igreja e Éfeso era uma grande cidade, a maior da região, que já nessa época contava com cerca de 600 mil habitantes. Então tratava-se de uma grande cidade e o que estava acontecendo lá e que merece esta observação da parte do apóstolo João. O que estava acontecendo lá é que aquele povo começou a se afastar de princípios essenciais. E todas as vezes que o Filho de Deus se afasta de princípios essenciais, ele começa a manifestar sintomas típicos daqueles que, mesmo sendo salvos, estão longe de Deus. E era o que estava acontecendo por lá. É por isso que quando chega no versículo chave daquilo que vou dizer hoje, quando chega aqui, tenho, porém, contra ti, o versículo 4, que deixastes o teu primeiro amor. Quando chega a este ponto, esta observação de João, ela tem a seguinte conotação: para conhecer o Senhor, eu não posso de maneira nenhuma deixar o primeiro amor. Porque conhecer a Deus é um ato contínuo, conhecer a Deus é ao longo da vida. O profeta Oséias, quando fala sobre isso, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, qual era o problema desta igreja que parou de conhecer a Deus?
Quando a igreja para de conhecer o amor de Deus, ela vai para o outro extremo. E o outro extremo do amor dentro da igreja não é o ódio, ela não passa a odiar. Entediada. Ela passa a fazer as coisas por obrigação. A igreja passa a não crer no Senhor da maneira como Ele quer que creiamos. E esse é um passo para a diminuição da intensidade espiritual e para a queda no futuro. A igreja entediada, o que vai acontecer no meio de uma igreja entediada? Ou se não a igreja toda, o que vai acontecer com pessoas entediadas, pessoas que abandonaram o primeiro amor? Os efeitos vocês conhecem. Ou elas vão para um extremo de religiosidade, se tornam religiosos, e a característica de um religioso é julgar o outro, ou ela começa a trocar mordidas e arranhões entre os membros daquela comunidade, porque ela está entediada. Entediada é uma marca de gente que perde o objetivo. Esse é um outro problema. Quando a gente para de conhecer o amor de Deus, nosso objetivo se vai. E aí você imagine, se você juntar pessoas, qualquer grupo que você juntar e não der para esse grupo um objetivo, eles vão começar a trocar arranhões e mordidas, eles vão ter problemas de convivência. Isso acontece até entre casais. Se não houver objetividade, se não houver plano, se não houver ideia de futuro, os problemas vão surgir. E esse entediar da igreja, ele começa exatamente na base, no fundamento, naquilo que é essencial. Quando a minha relação com Deus adoece, a minha relação com as pessoas que compõem a igreja de Deus também adoecerá. Eu não terei mais os olhos da maneira como deveria ter em relação ao meu próximo. Agora o meu olhar vai ser diferente. Eu que antes amava, me torno um crítico, me torno algoz, me torno inimigo e passo a viver como se a igreja fosse o lugar de gente que concorre umas com as outras, de tal maneira que os amigos já não existem, ou pelo menos não todos. Eu começo a selecionar, agora eu tenho a minha turma tem 10 pessoas num universo de 400. E aí começam os problemas típicos de gente entediada. Tédio espiritual. E não para por aí. Porque o tédio espiritual, ele é a fonte geradora de insatisfação. E essa insatisfação, esse membro da igreja poderá tentar supri-la de diversas maneiras. Com festinhas aqui e ali, por exemplo, comprando coisas, fazendo coisas que não são muito adequadas para um crente. Ele começa a tentar compensar, buscar satisfação, que deveria estar na base do amor a Deus. Nós nos desenvolvendo em busca desse amor a Deus, agora nós começamos a tentar compensar. E essas compensações, elas vão também gerar problemas. Nós vamos nos tornar não apenas críticos, mas também juízes. E vamos começar a fazer as tão famosas comparações. E essas comparações, elas são um problema. A gente vai começar a falar mais ou menos assim: está vendo fulano? Palavra típica de religioso. Está vendo fulano, Senhor? Eu estou errado, mas ele é pior do que eu. E isso é o fim da vida cristã. É quando nós começamos a comparar por baixo. Está vendo lá, Senhor? Olha, bem que eu errei aqui, mas ele errou mais do que eu. Isso é o fim da picada para crente. É quando nós começamos a não querer mais apresentar a nossa vida diante de Deus, mas apresentamos a vida do outro como justificativa para o nosso fracasso. Fracasso não se justifica com o fracasso do outro.
De jeito nenhum. Mesmo porque gente que quer ter sucesso espiritual começa pelo fato de compreender aquele que é mais fraco do que ele. Compreender sem julgar, mas estender as mãos. Esses são os efeitos de deixar o primeiro amor. E isso vai se estendendo. Sabe por quê? Porque os efeitos de deixar o primeiro amor, eles saem da área da igreja e invadem a família. E aí o plano do inimigo das nossas almas começa a se fortalecer. É quando o marido que rompeu o laço dele com Deus começa a não mais preservar a fidelidade. Porque a fidelidade que principia a fidelidade conjugal é a fidelidade a Deus. Quem é fiel a Deus é fiel à esposa. Quem é fiel a Deus é fiel ao esposo. Quando isso quebra, quando se vai o primeiro amor, há também uma quebra dentro de casa. E o compromisso que deveria ser com Deus, vivenciado via mulher, via companheira, ele desaparece. Então esse compromisso está quebrado. E uma vez quebrado, um passo a mais para a traição em casa é simples de ser dado. Porque o que é que impede um homem de Deus de ser infiel? É o seu compromisso com Deus. O que é que impede um homem de Deus de ser desonesto? É o seu compromisso de honestidade com Deus, que vai se refletir numa linha horizontal. O compromisso é sempre vertical. Um homem de Deus, em primeiro lugar, ele tem compromisso com Deus. Quando eu digo homem, é claro, estou dizendo mulher também. O nosso maior compromisso é com Deus. Os outros compromissos que são cumpridos aqui na terra é um resultado desse nosso primeiro amor a Deus. Muita gente às vezes não enxerga isso. Muita gente tem a visão curta, porque eu reconheço que nos últimos anos a igreja tem se secularizado. Eu reconheço que se a gente faz uma festinha e tem coxinha, tem 500 pessoas. Mas se a gente faz um culto de adoração ou de oração, tem 30. Eu reconheço que esse é um efeito desse tempo. Tem coxinha, vai 500. Não tem coxinha, vai 50. É verdade? Não é verdade? Isso é o efeito da secularização e de uma vida mal conduzida espiritualmente. As pessoas estão quebrando o primeiro amor. E qual é o risco disso? O risco disso vocês conhecem. Se não acontece na sua família, acontece na família de alguém que você conhece. Maridos que traem, mulheres que traem, filhos que não obedecem, filhos nas drogas, filhos na cachaça. É ou não é verdade? E eu estou falando de família de gente crente. Não estou falando de gente fora da igreja. A Cristolândia fez uma pesquisa, eu citei para vocês aqui, e chegaram à conclusão absurda que 85% dos internos da Cristolândia no Brasil, 85%, se assentaram nos bancos de igreja e são filhos de famílias cristãs. Por que será? É porque as pessoas quebram o primeiro amor, largam o primeiro amor. E quando isso ocorre, você que está me olhando aqui, olhe bem o que eu vou dizer. Não é profecia, não é coisa de adivinhador, é o que a Bíblia diz. Se você é um mau crente, seus filhos serão piores. Porque é isso que a Bíblia ensina. Se você é um mau crente, seus filhos serão piores. Porque eles vão piorando. Seus netos, piores ainda. Seus bisnetos nem vão pisar na igreja. Porque é assim que Satanás trabalha. Ele seculariza hoje para destruir a segunda geração da sua família e para colocar longe da igreja a terceira geração. Ele é um estrategista milenar e trabalha desta maneira. Hoje ele faz de você um crente que abandona o primeiro amor. Seus filhos
nem vão saber o que é primeiro amor. Seus netos, muito menos. Interessante que eu tenho falado sobre algumas coisas graves e as pessoas às vezes não entendem. E eu fico pensando, Senhor, eu já estou quase entrando na terceira idade, Senhor. Por que será que as pessoas não entendem? Por que será que as pessoas não ouvem de jeito nenhum algumas coisas que são ditas? As pequenas exceções que a gente faz na nossa casa vão ser os grandes erros do futuro nos nossos filhos. Para ser bem claro, quem bebe meio copo de vinho, está pronto para formar uma geração de alcoólatras em 3 gerações. Porque se ele bebe meio, o filho bebe uma garrafa, o neto se embriaga. Porque são exceções do mal e que nunca deveriam ser abertas na nossa casa. Interessante, as pessoas não sabem. O Brasil é o país com o mais alto nível de alcoólatras por genética no mundo. 11% dos alcoólatras no Brasil são alcoólatras por genética. 11%. Na Europa é 3%. Isso quer dizer o seguinte: entre os brasileiros, de cada 100, 11 não podem nem passar perto de bebida alcoólica, porque vão se tornar dependentes em alguns meses. Em alguns meses eles vão se tornar escravos da bebida, mas não prestam atenção naquilo que é dito e brincam com fogo, e quem brinca com fogo se queima. Não é aquele ditado que amanhece molhado, não. Quem brinca com fogo se queima. Entendem? E isso começa a nascer quando a pessoa abandona o primeiro amor. E então o que tem a ver isso com conhecer o amor de Deus? Sabe por quê? É porque quem não abandona o primeiro amor, ele vai continuar do mesmo jeito. E qual é o jeito de quem conhece a Deus? Quais são as características do primeiro amor que vão nos conduzir ao planejamento de Oséias? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aqueles que se convertem ao Senhor e que têm o primeiro amor, a primeira marca desta gente é justamente o fato de que eles acreditam em Deus. E você vai perguntar, ou você vai afirmar aí na sua mente, mas todos nós acreditamos em Deus. Sim, você vai dizer isso, mas não da forma como a Bíblia diz que tem que ser. As notas americanas está escrito lá: nós cremos em Deus, nós acreditamos em Deus. Você pode escrever isso. E eu me lembro que uma vez as meninas brigaram na igreja e a Denise comprou um caderno para cada uma. Elas brigaram com as coleguinhas na igreja em Mimoso do Sul e ela falou: vocês escrevem até o fim do caderno. Se possível, quando estiverem em nós, tenha paz com todos os homens. Elas escreveram isso até enjoar, um caderno inteiro, a Raquel e a Sara. Não sei nem se valeu muito, porque as bichinhas ainda continuam briguentas, mas pelo menos aprenderam o que a Bíblia diz. Então qual é a grande questão? Nós cremos em Deus. Se eu perguntar quem crê em Deus, você vai dizer: eu creio. Mas não da forma do primeiro amor. Porque a forma do primeiro amor é crer de fato. E esse é o grande drama humano. Quem crê em Deus coloca a vida nas mãos de Deus. Quem crê em Deus coloca o Senhor em primeiro lugar. E é isso que uma igreja secularizada não está fazendo. A igreja secularizada acredita no emprego, acredita no dinheiro, na caderneta de poupança. Acredita nos seguros, no carro novo, na casa. E é o assunto de todo mundo. A igreja secularizada, ela está desaprendendo dessa fé em Deus. Interessante que os nossos irmãos originais americanos, não os anabatistas, mas os de lá, os chamados santos no mundo, que eram o início do povo batista no solo americano, eram os puritanos, esse é o nome que se dá para eles.
eles tinham algumas ideias muito diferentes da nossa. Entre outras coisas, eles diziam que se estavam num emprego diferente do que a gente ouve hoje, e não tivesse nenhum crente, eles voltavam para a igreja e diziam: Senhor, eu quero te agradecer porque tenho o privilégio de trabalhar no meio de gente que não te conhece. Porque lá eu vou poder ser luz no meio da escuridão. Hoje em dia as pessoas agradecem quando chegam no emprego e vê que é todo mundo crente. É o contrário. Na verdade, essa ideia, esse amor a Deus, essa priorização do Senhor na nossa vida é fundamental para o nosso plano, para o nosso projeto de vida, para onde é que nós estamos indo. Qual é o nosso projeto de vida? Porque observem, os sintomas de uma igreja entediada são sintomas de gente infeliz. E o Evangelho não se presta a esse papel. O Evangelho, ele é uma realidade, é uma mensagem de Cristo para fazer com que nós sejamos pessoas felizes. Mas quem vai de festa em festa, quem vai de um lugar para o outro, sempre buscando uma nova satisfação, quem critica, quem faz fofoca, desculpe a expressão, quem fala além da conta, isso não é sintoma de gente feliz. Isso é sintoma de gente infeliz. Isso é sintoma de gente angustiada, mesmo dentro da igreja. Gente angustiada, gente com palavras amargas, gente com olhar de crítico, que não vê o outro como um ser humano, que vê o outro como concorrente, como competidor, que vê o outro como inimigo. Isso são sintomas, ou esses são sintomas de gente entediada, de gente que já abandonou o primeiro amor. Isso pode não ser uma igreja toda, e eu creio que no nosso caso não seja, mas pode ficar evidente na vida de algumas pessoas entediadas e que abandonaram o primeiro amor e que entendem a igreja como um grupo social e não como uma comunidade espiritual. Entendem bem? Isso precisa ser corrigido, porque essa visão, essa postura é essencial para que nós tenhamos uma vida bem posta, bem arrumada, bem equilibrada, onde quer que estejamos. As pessoas se enganam muito com isto. O que tem ocorrido no mundo? Não só na igreja. As pessoas aprenderam que ter muitas coisas e muito dinheiro é sintoma de felicidade absoluta. Mas isso não se evidencia de jeito nenhum. As crianças mais mimadas e que são criadas em ambientes mais ricos são as emocionalmente mais abaladas. São as que mais sofrem. São as que menos têm condições de enfrentar as contrariedades, as circunstâncias da vida. Dinheiro nunca foi base para o crescimento, nem mental e nem espiritual de ninguém. O que de fato faz uma pessoa amadurecer é esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e priorizar o Senhor. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele vai falar sobre esse conceito, ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós quebrarmos esse princípio, as demais coisas não são acrescentadas de jeito nenhum. Elas são amontoadas. Você pode amontoar coisas, acrescentar é diferente. Acrescentar é quando há legitimidade, é quando há reconhecimento de que ao Senhor pertencem todas as coisas. Aí você vai ficar feliz com as coisas mais simples e vai ficar infeliz com as coisas mais complexas, mais caras. Mas tem uma regra interessante da vida. O sujeito pode comprar uma Ferrari. A última vez que eu vi, o preço custava R$1 milhão, mais ou menos. Ele compra uma Ferrari, tudo bem. Quando ele acaba de andar com a Ferrari,
o coração já está pulsando, porque ele tem que ter algo mais caro, porque aquele prazer já se foi. E o pior é que isso vale para pessoas, porque longe de Deus as pessoas acabam tratando as outras pessoas como objetos. E é por isso que o divórcio se multiplicou, porque o sujeito casa com uma Ferrari, uma mulher bonita, mas o tempo passa e a mulher que era bonita começa a apresentar defeitos como uma Ferrari. O que ele faz? Tem que trocar de Ferrari. Porque o problema não é o amor, mas é o objeto. Falei sobre isso, sobre a troca do objeto um dia desse. É quando o indivíduo percebe que o tempo a tudo destrói. E não tem jeito. Então ele começa a não ficar feliz e satisfeito com nada. Esses são efeitos de abandonar o primeiro amor. E são efeitos claros de uma vida onde o relacionamento com Deus é ruim. Porque quando nós amamos a Deus e acreditamos nele, porque acreditar em Deus é uma forma de amar a Deus, porque o nosso amor a Deus não é teórico, não é platônico de jeito nenhum. O nosso amor a Deus é evidenciado através daquilo que fazemos por Ele. As obras não salvam, é verdade, mas elas são um efeito claro na vida daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus faz. Quem não ama a Deus critica, julga o outro. Porque quem ama a Deus faz. É assim que nós demonstramos o nosso amor a Deus. E mais, para conhecer o nosso amor a Deus, nós precisamos fazer, nos aproximar dele, mas precisamos tornar a nossa vida uma vida dependente de Deus, sem que essa dependência gere inatividade em nós. A nossa dependência de Deus não é desculpa para não fazer nada, de jeito nenhum. O Senhor fará por mim, é a vontade de Deus, está tudo dando errado. Você não fez nada e ainda tem a cara de pau de dizer que é a vontade de Deus? Não, não é. Deus quer que você seja uma pessoa viva, operante, que cuide bem da sua própria vida, para que Ele te abençoe, a sua parte você faz. E fique na dependência de Deus. O que isso quer dizer? O apóstolo Pedro, ele normatiza isso quando ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nossa vida está nas mãos de Deus. Interessante, porque isso nos dá forças para suportar o imponderável, mas também nos dá forças para vencer aquilo que é superável. Evidente, quando nós entendemos isso, nós vamos superar o que dá para superar e vamos suportar o imponderável, aquilo que não tem como mudar. Palavras de Salomão, quando a árvore cai para o sul, deixa quieto. Você não pode fazer nada por isso. Deixa a árvore onde ela está. Nós estamos criando uma geração de meninos e de meninas inteligentes, é fato. Interessante que os estudos demonstram que algumas crianças entre 12 e 10 anos têm mais informações do que Einstein. Uma criança de 6 anos tem mais informações do que um rei de Roma. Então nós podemos declarar que as crianças de hoje são muito inteligentes. Recebi até um dizer sobre isso no WhatsApp essa semana. Mas são incapazes de enfrentar qualquer circunstância adversa. São inteligentes, tiram nota 10, passam no concurso, mas a namorada terminou o namoro. Pronto. Ele vai para o médico e diz, estou sentindo uma vontade enorme de me suicidar. Vou partir para a terceira ponte. Não é isso que está acontecendo? Vou cortar todo. O cara vê um jogo,
aquele baleia azul e pronto, daqui a pouco quer morrer. É gênio, camarada tirou nota 10 em tudo, passou no concurso, é fera, passou no Enem, que agora não tem mais vestibular, isso é coisa de gente da minha idade, passou, fez tudo, é fera. Mas alguém disse para ele que ele não vai poder jogar naquela escolinha de futebol, ele ia jogar lá num time e não vai mais. Pronto. Agora dá vontade de morrer. Porque não há dependência de Deus. Não há instrução sobre essa dependência dentro de casa. As pessoas não entenderam que aquilo que a gente não pode mudar é derrota, é derrota. Qual é o problema de perder algumas vezes? Algumas derrotas são inevitáveis. De vez em quando eu lembro a vocês, quando minha mãe morreu, é uma derrota para mim. Eu não queria que ela morresse, mas ela morreu. O que eu não posso é passar o resto da vida emocionalmente agarrado à beira de um túmulo. Não tem jeito. Não é verdade? Aí eu tenho que citar o camarada lá. A luta continua, companheiros. A luta continua. Tem que citar, porque nesse ponto, a palavra, você sabe que isso não é invenção dele. Ele não tem essa lucidez toda. Mas é uma frase verdadeira, a luta continua. Ora. Dependência de Deus é entender que há questões que eu não posso mudar. Nossos pais vão morrer antes de nós. É lógico, às vezes a gente morre antes. Mas o normal é que todos os nossos pais morram antes de nós. Se você furar a fila, pior para o seu pai, que o pai sofre mais quando o filho morre primeiro. Nossos pais vão morrer, não é verdade? Em alguns momentos, nós vamos perder o emprego. Em alguns momentos, nós vamos ter problemas com os filhos, problemas conjugais. Depender de Deus significa que aquilo que eu não posso superar, eu aceito, engulo e continuo vivendo. Aquilo que eu não posso vencer, aliás, eu supero. Eu continuo vivendo porque eu dependo de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus, Senhor. Olha aí, Senhor, anota aí, será a minha palavra. Venha o que vier, ocorra o que ocorrer, minha vida está em tuas mãos. Entendem? Venha o que vier, ocorra o que ocorrer. Anota aí, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Isso é fundamental para que eu não me torne um crente abestalhado, que está o tempo todo pisando na linha da realidade, na linha da ilusão. Hoje eu estou aqui ouvindo meu pastor. Amanhã eu piso na linha da ilusão, um passo fora. Na terça eu volto para cá, na quarta eu vou para lá. Isso gera uma insatisfação baseada no escrito do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz: meu filho, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se você foi alcançado pelo primeiro amor e vive constantemente pisando na linha da realidade para a linha da ilusão, você se torna uma pessoa infeliz. Você registra conflitos dentro da sua mente. E esses conflitos vão fazer de você uma pessoa entediada, uma pessoa incapaz de observar o outro como alguém que precisa de ajuda. Vai observar o outro sempre como um competidor, como um inimigo, alguém que deve ser criticado, alguém que deve ser julgado. Entendem? Dependência de Deus naquilo que você não pode vencer, e dependência de Deus naquilo que você pode vencer. Porque essa é a nossa parte, regras da vida, como eu falei aqui no último domingo. Quais são as regras elementares da vida? Umas delas vocês aprenderam, uma delas eu vou citar de novo. Usufrua daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro. Sexta-feira o jogo do Brasil, não foi? Tinha o jogo do Uruguai ao meio-dia, eu chamei a Raíssa, a Denise, o Fábio estava lá. Vamos comer o churrasco antes, meu filho.
Na hora do jogo do Brasil, se perder, churrasco já foi. Meio-dia, botei a televisão em frente à churrasqueira, vi o jogo do Uruguai. Quando veio o jogo do Brasil, qual o problema? Torci, porque eu sou brasileiro, não torço contra. Perdeu, perdeu. Usufrua daquilo que é passageiro. Regras da vida. Porque, na verdade, se alguma coisa não me compromete, não compromete a minha fé. Observem o que eu estou dizendo. Se não compromete a minha fé, o que é que compromete a minha fé? O que compromete a minha fé é o que me faz perder credibilidade. Não interessa o que está sendo feito. A pergunta deve ser: perdi ou ganhei credibilidade? Se perdeu, você fica infeliz. Pode ser a coisa mais bonita do mundo, perdeu credibilidade? Você é crente, vai ficar infeliz. Não tem ninguém que consiga quebrar essa regra da vida. Porque nós não funcionamos, em alguns aspectos, de forma puramente racional. Em alguns aspectos nós somos tremendamente emocionais. Então não adianta de jeito nenhum. Eu estou dizendo para vocês mais uma vez, você é crente? É servo do Senhor? Foi alcançado pelo primeiro amor? Sim. Então todas as vezes que você fizer alguma coisa que você sentir na sua consciência que perdeu credibilidade, você vai ficar infeliz. Vai até arrumar alternativas, porque as alternativas de gente entediada qual é? O mal é o outro. Essa é a alternativa. Quando, na verdade, o mal não é o outro. O mal é que eu estou me sentindo horrível, porque eu perdi credibilidade fazendo alguma coisa que não deveria ter feito, que é normal do ponto de vista meramente intelectual, mas que não é normal do ponto de vista espiritual, e que a minha atitude me fez perder credibilidade. E aí, meus olhos caem, claro. Meu coração dói, é claro, e a minha alma adoece. São regras da vida, entendem? Como eu tenho usado esta palavra para a minha própria vida, vocês não têm ideia. Eu estou me tornando um velho gente boa. E me comunico com o meu Deus todos os dias, via palavra. Não é aquela comunicação de ouvir vozes, não. Porque isso é coisa de gente com problemas. Então eu não escuto vozes, nem fico vendo imagens. Mas eu me comunico com o meu Deus via palavra dele para a minha vida. Na tentativa de ir acertando os meus erros. Se tem uma coisa que eu não faço mais, é perder credibilidade, não conscientemente. Posso cometer algum erro, mas sabendo, não, porque eu sei que vou ficar infeliz. Então eu não perco credibilidade de jeito nenhum. Eu luto para isso. Entendem? Porque a dependência de Deus deve nos fazer entender que tem coisas que nós podemos superar. E é fundamental a gente compreender isso. Tem coisas que o Senhor não vai fazer por você. Ele não vai prestar exame em lugar nenhum por você, nem vai te iluminar para você saber alguma coisa que você não sabia. Como se fosse um Deus injusto que faz você furar a fila. Você não estuda nada, é um preguiçoso e vai fazer a prova lá do Enem e quer tirar 10. Quem é que te falou isso? Não o nosso Deus. Porque o nosso, ele não abençoa preguiçoso. E nem tampouco comete esse tipo de erro. Aliás, o prefeito Marcelo Crivella me envergonhou. Eu me senti mal com o que vi essa semana. Numa reunião com 250 pastores, ele prometeu furar a fila para os pastores, enquanto a população carioca fica mais de anos na fila. Que vergonha. Se eu fosse prefeito do Rio, ou de São Paulo, para ficar mais claro, quando viesse pedir dinheiro para a parada gay, eu diria, não,
E quando pedissem dinheiro para a marcha para Jesus, eu diria não, porque o Estado não tem nada a ver com a igreja. A igreja não pode depender do Estado. É não para todo mundo. Faria parte do Estado. Policiamento, fechar a rua, isso tem que fazer. Dinheiro, não. Porque para superar os nossos desafios, nós temos que ser justos. Entendem? Justiça sempre. É assim que se supera desafios. Não é passando por cima de sentimentos alheios, passando por cima do mais pobre, explorando pessoas, sendo desonesto. Não é desse jeito que se supera nada, porque quando você faz isso, você fere a sua consciência. E é melhor andar de bicicleta, honestamente, do que andar de carro novo com dinheiro roubado, com dinheiro desonesto, porque sua consciência vai doer. Interessante que consciência é um dispositivo de Deus em nós. E às vezes as pessoas pensam, mas isso é conversa de pastor. Isso é coisa de pastor. Pastor é que fala isso. Não é nada, meu filho. Não é nada. Se você pensa isso, você está enganado. Porque até os índios, astecas, por exemplo, que nunca tinham convivido com pastor nenhum, os espanhóis ficaram intrigados com a infelicidade que observavam nos olhos deles, porque eles sacrificavam vidas humanas. Aí a Bíblia diz, não matarás. Está na consciência, está gravado. Se ninguém nunca disse, o ato de matar gera conflito de consciência. O ato de roubar gera conflito de consciência. Isso não é conversa de pastor. Isso está na cabeça de qualquer ser humano em qualquer lugar no planeta. Já nascemos assim. É por isso que as pessoas ficam infelizes e nem sabem por quê. É por isso que o pai da psicanálise fala sobre a angústia humana. Segundo ele, está presente em todo ser humano. E nesse ponto eu concordo com ele. Está mesmo. Em níveis leve, moderado e grave, mas está. Crente deve ter um nível leve de angústia. Moderado já não está muito bom. Grave já é o fim da picada. É sinal de gente que abandonou o primeiro amor. E que de alguma forma está vivendo o tédio, a falta de objetivo, a falta de sentido, a mesmice da vida, a necessidade de comprar coisinhas para ficar feliz, a necessidade de fazer festinhas para ficar feliz, a necessidade de estar no shopping, cartão de crédito toda hora para ficar feliz, porque não tem objetivo, não tem sentido na vida, abandonou o primeiro amor. E se abandonou, esses são os sintomas. Interessante como é a nossa vida, né? Às vezes a gente não pensa. Quando a gente é mais novo, talvez, um adolescente, um menino. Menino nem é bom pensar nisso, né? Que dá um peso, deixa brincar de bola, brincar de boneca. As meninas e os meninos de bola. A inversão disso já é um fator gerador de problemas. Enfim, às vezes a gente não pensa como deveríamos pensar. Passar por esta vida e viver uma vida infeliz, precisando alimentar pequenos caprichos, acho que não vale a pena. De jeito nenhum. Porque as grandes coisas da vida não têm nada a ver com pequenos caprichos. As grandes coisas da vida são aquelas que nós não precisamos de dinheiro para comprar, mas que nós precisamos amar a Deus para conquistar. Porque só quem ama a Deus pode conquistar as melhores coisas da vida. Não é verdade? O olhar de um filho que nos ama, o olhar de uma esposa, de um neto,
uma igreja que nos ame. Eu tenho observado algumas coisas, e observem, vê se você não concorda comigo. A sensação de não ser amado não tem nada a ver com o outro. A sensação de não ser amado é uma sensação interna, fruto de problemas internos, de dificuldades internas e fruto de um relacionamento com Deus que não é o relacionamento adequado, de um relacionamento fragilizado, que faz com que eu dependa de pequenos gestos do outro. Quem é que me ama? O que me ama, para o indivíduo fragilizado, o que me ama é o que levou uma caixa de bombom para mim. O que me ama é o que me deu um presente. O que me ama é o que me deu um abraço, quando tudo isso pode não ser verdade. Não é verdade? Nós ficamos fragilizados por causa dessa falta de descansar no Senhor. Fulano de tal me ama. Ele me deu até um presente. Como a gente fica fragilizado nessa vida? Como nós somos assim? Quando a gente sabe que não é por aí, não é desse jeito. Por último, o texto diz assim, olha: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, o símbolo da igreja, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem crê em Deus, crê na vida eterna. E quem crê na vida eterna tem o capacete da salvação. E quem tem o capacete da salvação não precisa de mimos, de presentinhos, de sorrisos, de palavras elogiosas. Você está bonito, você está bonita. Não precisa de nada disso, porque nossa vida está nas mãos de Deus. E nós sabemos muito bem, que quando morrermos, nós vamos nos lembrar do que dizia o apóstolo Paulo: nem a morte nos separará do amor de Cristo. Crente sem essa visão, sem essa postura, é crente que abandonou o primeiro amor e que passa todo o tempo mordendo, tomando mordida, unhando e tomando unhada. Porque ele não enxerga que a vida cristã é muito mais do que uma mordida, muito mais do que uma unhada. Vida cristã é manter no peito uma esperança que ninguém pode tirar. É saber que um dia, quando o Senhor nos chamar, não haverá nenhum problema. Ontem, vocês sabem, eu postei no grupo a morte do pastor Feliciano Amaral. Feliciano Amaral foi pastor da minha mãe no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista da Pavuna. E minha mãe sempre contava histórias. Então, mesmo tendo estado com ele poucas vezes, eu sempre nutri um certo sentimento positivo. Ele morreu aos 97 anos, estava com 27 de hora extra. Que bom que tenha morrido nos braços do Senhor. Se a gente perder essa esperança, pode fechar a porta. Igreja existe, e a ideia de igreja é poder tocar no sobrenatural. Se você espera, diz o apóstolo Paulo, de Deus só para esta vida, és o mais miserável entre os homens. Se você não é capaz de olhar lá para frente e enxergar a sua vida nas mãos de Deus desde agora e para sempre, então você abandonou o primeiro amor.
e vai se perder, vai se entristecer por qualquer coisa. Qualquer coisa vai tirar a sua alegria, não é verdade? E ainda vai dizer, estou muito triste. Faz aquele olhar pesado, estou muito triste, porque fulano de tal fez isso e isso comigo. Qual o problema? Qual o problema? Pensa bem. Isso você pode superar. Ofensa só é ofensa se eu recebo. Eu aprendi a não receber ofensa. Não recebo? Pode ofender. Vai se perder entre o ofensor e eu, porque em mim não chega. Senão vai ficar com aquela cara de derrotado, sabe? Afunda o olho, se for mulher, tira a maquiagem, afunda o olho. Se tiver dentadura, tira para ficar mais. Deita na cama em posição fetal e fica lá, eu sou a vítima. Eu sou a vítima, eu estou sofrendo muito. Se for homem, eu já vi homem com essa postura. Estou tão ofendido. Mãozinha para cá, joelho encostando na barriga, olho fundo, cabelo despenteado. Fui ofendido, estou quase à morte. Você que escolhe. Eu me recuso a estar em posição fetal. Eu me recuso. Se o Senhor ouvir a minha oração, quero morrer de pé e de terno. Está aqui no meio de vocês, caiu, pronto, está morto. Para não ter nem tempo de ficar me sentindo vítima da humanidade. Não sou vítima de nada. Não sou vítima de nada. Tudo na minha vida transcorreu de um jeito que eu agradeço a Deus. Não sou vítima de nada. Ninguém me ofendeu, ninguém me fez nada. Minha cabeça está limpa, meu coração está limpo. Não odeio ninguém, não encaro nada como ofensa. Por quê? Porque minha vida está nas mãos de Deus e de vocês também. Quando eu morrer, eu fico pensando, minhas filhas vão chorar muito, minhas ovelhas também, a maioria. Tem lá um pequeno grupo que é capaz de fazer um churrasco. Mas a maioria vai chorar. Vai que tem lá uns 5, vão fazer um churrasco. Tudo bem, isso não me ofende também. Porque 5% de oposição ao ministério é normal. Eu tenho menos de 5%. Tenho menos, bem menos. Mas essa é outra história. Mas eu fico imaginando que quando eu morrer, eu vou ter essa mesma sensação. Eu vou olhar lá para frente e sabe o que eu vou ver? O Senhor Jesus de braços abertos. E um túmulo vazio. Porque diferente de Gilberto Gil e Caetano Veloso, a morte para mim não é um salto no escuro. A morte para mim é sair desta vida para viver com o Rei. Entendem? E se a gente perde o primeiro amor, aí complica. Nós vamos desenvolver um medo doentio. O medo tem 6 fases. As 3 primeiras são normais. As 3 últimas são doença. Nós vamos desenvolver um medo doentio. E o medo doente é aquele que vocês veem nos dias de velório aqui. Bota o caixão aqui, o sujeito entra lá, e ele já vem. Nesse dia está todo mundo silente, para usar uma palavra mais requintada. O cara vem lá, com o bracinho assim, ó, chega aqui, olha para o sujeito, o que ele está pensando? Eu já vi isso muitas vezes. Amanhã sou eu. Ele não está nem aí para o morto, a maioria não tem nada a ver, só veio aqui para alimentar o medo de morrer. Tem um medo terrível. Amanhã sou eu. Não é verdade? Aí senta ali no banco apavorado. Tudo que eu falo naquele dia ele escuta. Naquele dia concorda com tudo. Tudo que eu digo aqui nos sermões fúnebres, todo mundo escuta. O sujeito está
verdadeiramente aprisionado pelo medo de morrer. E é claro que nós temos o medo nas 3 primeiras fases. Eu ensinei isso ali hoje para os meninos da classe. As 3 primeiras fases são normais: prudência, cautela e alerta. Isso faz parte da nossa vida. A partir daí é que vem a ansiedade e outras coisas. Aí é que adoece. As 3 primeiras fases andam comigo: prudência, cautela e alerta. A partir daí eu olho para frente e só o que eu vejo é o meu Senhor de braços abertos. É a esperança que guardo no meu coração de saber que igreja e vida de crente é vida de gente que não abandona o primeiro amor. É vida de gente que crê em Deus absolutamente. É vida de gente que depende do Senhor. É vida de gente que supera o que tem que superar. E quando não vencer, vai entender claramente que a vida continua, companheiros. É dessa forma. É assim que nós vamos conhecer o amor de Deus. É fazendo a nossa parte para que Ele seja um ser presente na nossa vida e não um ser distante, filosófico, nos níveis de Platão ou nos níveis de Sócrates ou Aristóteles. Um ser distante, que um dia, diziam alguns filósofos, não esses, criou o mundo, virou as costas e foi embora. Não para nós. Não para nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe a sua vida nesta manhã de domingo. Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus? Vamos pedir a Deus que nos abençoe grandemente, para que possamos não permitir que o tédio entre na nossa casa, de jeito nenhum. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, perdoa, Senhor, as nossas vidas, quando muitas vezes deixamos de acreditar em Ti da forma como devemos. Perdoa, Senhor, a nossa não dependência de Ti quando precisamos depender. E ajuda-nos para que nessa nossa jornada tenhamos no peito a esperança de estarmos contigo um dia. Que Deus nos abençoe, ou que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, eu aguardo vocês para cumprimentá-los.